Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre jogos matemáticos. Eu me chamo Sofia Eu me chamo Estela. e a gente vai falar alguns jogos de uma forma resumida. Eu acredito que vocês já conheçam e espero que gostem. Primeiro vamos começar com as torres de Hanoi. Constitui um jogo estratégico que é capaz de contribuir para o desenvolvimento da memória, do planejamento e também soluções de problemas matemáticos, por exemplo, através de técnicas estratégicas. Eu acho que é isso, que tem uma relação assim mais com matemática. A sua origem, a lenda diz que em algum lugar da Ásia, os monges estão solucionando esse problema com um conjunto de 64 discos. E eles acreditam que se terminarem de mover esses 64 discos, o mundo acabaria, literalmente. E aí, como jogar? Você vai ter um conjunto de 3 pinos e vamos citar esses 2 discos, por exemplo. Mas pode ter mais discos se quiser. E aí, então, o objetivo é mover do pino A para o pino B. E as regras são: você pode mover o disco só uma vez e o maior nunca pode estar em cima do menor. Por exemplo, o disco 2 não pode estar em cima do disco 1, pois é maior do que ele. E também tem uma curiosidade que pode descobrir movimentos mínimos necessários com essa mini fórmula, que é 2 elevado a n menos 1. E o n seria a quantidade de discos, ou seja, como aqui tem 2, seria elevado a 2. Então seria 4 menos 1, que é igual a 3. Então precisa literalmente de 3 movimentos. Como aqui é mostrado, o disco 1 vai para o pino 3, o disco 2 vai para o pino B e o disco 1 vai para o pino B. E aí então finaliza o jogo. Agora eu vou falar sobre o Sudoku, né? É um jogo que estimula raciocínio lógico, matemático, além de estimular pensamento estratégico, usando linhas dinâmicas, usando como dinâmica linhas e colunas. E também a atenção do jogador ao mover as peças. A origem é que em japonês, Sudoku é uma palavra simplificada da frase japonesa aqui, que significa os números que têm que ser únicos. Apesar do nome, lê-se Sudoku. Não foi criado no Japão. A invenção é creditada ao matemático suíço Leonhard Euler. No século XVIII, ele criou e chamou quadrados latinos, o nome inicial. Foi lá em 1984 que o japonês Maki Kaji conheceu a brincadeira. Ao voltar da sua terra natal, Kaji aprimorou o jogo e transformou numa febre que até hoje está entre as revistas japonesas e internacionais. Aqui é a dinâmica do jogo, a coluna, o quadrado e a linha. Agora eu vou falar sobre as regras do jogo. Normalmente o jogo é composto por uma grade de 9 constituída sobre subgrades 3x3 iluminadas de regiões. Certas células já contêm números chamados de dados. O objetivo do jogo é completar os quadrados utilizando os números de 1 até 9. Para completar, basta seguir a seguinte regra: não pode haver números repetidos nas linhas horizontais e verticais, assim como os quadrados delimitados por linhas em negrito. Há 3 formas de resolver o Sudoku: a varredura, que ocorre quando você varre a grade e procura quadrículas que possam conter um número. Você vai lá ver as possibilidades de células que estejam sem número. A análise é a análise de cada domínio, a procura de posições onde cada algarismo de 1 a 9 pode aparecer. Você vai analisar as possibilidades de você colocar determinados números. Enquadramento é a análise feita com o olho clínico. Você identifica as situações que podem levar à simplificação do problema. Você tem que simplificar a olho nu como é que você poderia fazer com cada número. E agora eu vou falar sobre o quadrado mágico. O quadrado mágico em si, ele constitui uma excelente ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento do raciocínio lógico. E também tem relação com a matemática, pois é utilizado operações matemáticas na busca pelo resultado pré-determinado. A sua origem não é uma origem certa, pode ser ou na China ou na Índia, há 3 mil anos atrás. E eles têm esse nome, pois na época achava-se que os quadrados, esses tipos, tinham poderes especiais, ou quem possuía tinha sorte, vamos dizer assim. E aí, como se joga? Esse quadrado é dividido em células iguais e com um único objetivo: fazer com que a soma dos números nas linhas, colunas e diagonais sejam iguais. A única regra em si seria não repetir o número. E
seria mais fácil quando o quadrado é menor. Tipo, esse vai dar uma dor de cabeça, mas esse daqui seria mais simples de resolver. Tem uma curiosidade aqui que em 1510, Heinrich escreveu de Oculta Filosofia, que falava dos quadrados mágicos, de ordem 3 até a 9, que eram associados aos planetas astrológicos. Tipo, de ordem 3, que é esse daqui, seria o Saturno, e assim por diante. E também tem uma fórmula que é para obter um número planetário, que seria um número constante da soma dos números das linhas, colunas e diagonais e um determinado quadrado mágico. S igual a n mais n ao cubo dividido por 2. Esse n seria a ordem dele, vamos dizer assim. Por exemplo, nesse de ordem 3 seria 3 mais 3 elevado ao cubo, que seria igual a 27 dividido por 2. 27 mais 3, 30 dividido por 2, 15. Pronto. Agora eu vou falar sobre o xadrez. Ele incentiva a concentração, raciocínio lógico e a memória. Ele também incentiva a atenção do jogador. Há o consenso de historiadores de que a Índia é o mais provável berço do esporte. Há várias histórias que narram o surgimento do xadrez. A mais conhecida conta com um indiano chamado Cissa, que teria criado o jogo a pedido do rei Caide. Ele prometeu recompensar Cissa se conseguisse desenvolver o jogo que realmente fosse interessante. Ele pediu o Cissa como recompensa um grão de trigo que fosse colocado na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda casa, 4 na terceira e assim por diante, multiplicando o número por 2 até a última casa. O rei achou o pedido muito simples e concordou, mas ficou surpreso quando percebeu que a quantidade de trigo necessária chegava a um impressionante número disso aqui, de trigo. Então, o Cissa ficou com muita coisa. Existem 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e apenas um rei e uma dama para cada cor. E uma fileira de peões. E uma fileira de peões. Outra peões. Regras de como se joga são 32 peças, 16 brancas e 16 pretas. E a premissa do jogo é atacar o rei adversário até que ele não tenha escapatória. Quando isso acontece, tem o famoso checkmate. As peças são espalhadas da seguinte forma: os peões movimentados são limitados a uma casa para frente, a menos que o peão ainda não seja movimentado. Nesse caso, ele pode andar 2 casas para frente. Ele come as peças apenas quando ele está uma casa à frente na diagonal, qualquer um dos lados, menos para trás. Os movimentos das casas são horizontais, das torres horizontais e verticais, sendo que elas não podem pular de uma outra peça. O quadrado posicionado ao lado das torres anda em L. São 2 casas para frente ou para trás, ou para qualquer outro lado, e uma para o lado, na qual o trajeto ele pode pular as peças. Os bispos que ficam do lado dos cavalos têm as movimentações diagonais sem pular peças. O rei sempre inicia o jogo na parte central da fileira. Ele fica com a casa contrária à sua cor. Por exemplo, o rei preto ele fica na casa branca. Sua movimentação é simples somente uma casa para qualquer direção ao seu redor, desde que ela esteja livre. Já a rainha ficará ao lado do rei, ela poderá se movimentar por todo o tabuleiro de forma direta na diagonal, na vertical ou horizontal, sem poder pular peças. Cada jogador tem um movimento por vez, e quando o jogador ameaçar comer o rei, ele coloca o adversário em xeque. É preciso que o oponente mova seu rei ou retire a peça da linha de ameaça, e caso isso não seja feito, é xeque-mate. Na matemática, escolhe-se inicialmente o tabuleiro e a movimentação das peças associadas com a geometria e suas dimensões. Agora a gente vai fazer uma pequena demonstração de como seria um joguinho de xadrez curto, porque a gente não tem muito tempo. Então aqui nós temos os peões que podem andar uma casa à frente ou 2 casas à frente, se ele quiser na primeira partida, primeira jogada. Tem as torres, que elas andam nas horizontais, não sei porque que esse peão desapareceu da torre. Aqui é o cavalo, ele anda em L, horizontais ou verticais da torre. Os bispos diagonal. E a rainha em qualquer direção que seja horizontal, vertical, essas coisas. Eu já expliquei, então pronto. Essa foi a nossa demonstração. Estão nossas referências. E é isso, obrigada por assistir. Se inscreva no canal, deixa seu like. like. Ó, aqui, ó. Pronto. Tchau. Tchau.